Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o nosso vlog, né? E eu decidi falar um pouquinho sobre os meus 3.7, meus 37 anos de idade. E sabe que esses meus 37 anos têm chegado com algumas verdades sobre mim. Ah, eu tô me sentindo assim, sabe? Parece aqueles assuntos que a gente vai protelando, protelando, protelando. E tem. Chega um certo momento que Deus parece que diz assim: bom, eu já te dei tempo demais, agora eu vou colocar uma pressãozinha. Tu precisa olhar pra isso. E eu tenho me sentido assim, sabe? Há um bom tempo já, com certas características da minha personalidade, assim. Há um bom tempo eu já venho pensando sobre isso, né? Acho que talvez desde o ano passado, eu não sei. Mas o fato é que há muito tempo eu penso sobre isso, mas não de uma forma tão séria. E agora eu vou começar a explicar mais ou menos o que que é isso para vocês. Gente, então assim, eu anotei alguns tópicos aqui para falar, mas assim, eu vou falar sobre a minha infância, tá? Na minha infância, eu sempre fui uma criança que gostava de ficar sozinha. Eu sempre gostei de ficar sozinha. Às vezes eu dormia até um pouco demais. Assim, sempre gostei de ficar eu e a televisão, sabe? Assistir os mesmos programas. E, e então, assim, às vezes eu era. As pessoas falavam, ah, mas por que que tu gosta, né, de ficar sozinha? Vai fazer outras coisas. E também em relação aos vínculos, sabe? Vínculos sociais, por exemplo. Ah, por que que tu não mantém os teus vínculos? Por que que tu não mantém as tuas amizades? Por que que parece que tu te isola? Por que que, por que que tu não liga para as pessoas da tua família, né? Por que que tu não liga? Por que que tu não pega o telefone e liga? Por que que parece que tu não te importa, né? Então eu escutei muitas coisas nesse sentido, assim. Tu é muito fechada, tu é muito isolada, parece que tu não te importa, né? Tu não busca o vínculo, né? E isso foram coisas que eu escutei bastante, assim, na minha infância. Bom, e eu fui, né, crescendo, passei pela adolescência, mas uma coisa que eu sempre, né, percebi em mim era essa dificuldade do convívio social. Mas assim, gente, o que que eu digo com isso, né? Porque é tão difícil até da gente explicar. O que que eu falo, de convívio social? Por exemplo, assim, situações que tu precisa estar com as pessoas, né? E às vezes pessoas que não são do teu convívio, que não são da tua rotina, que não são do teu dia a dia, e tu precisa fazer aquela social. Vocês sabem que eu tô falando de social, né? Então, por exemplo, chegam pessoas na tua casa, por exemplo, tem que ir num determinado evento, num aniversário, em algum lugar onde tu precisa conviver com pessoas que não têm os mesmos assuntos que você, que não conversam as mesmas coisas que você. Enfim, tu precisa passar um tempo ali com aquelas pessoas convivendo, né? E tu precisa aprender habilidades sociais, né? Fazer a social. E eu, com o tempo, desenvolvi isso, né? Desenvolvi essa habilidade de conseguir ficar nos ambientes, de conseguir ficar nos lugares, de conseguir conversar com as pessoas, sei lá, assuntos mais variados, né? Que não eram propriamente assuntos do meu hiperfoco, do meu interesse. E eu tive que aprender a conviver, né? Com isso e aprendi. E eu acho que eu aprendi muito bem essa questão da convivência assim social, mas aprender não quer dizer gostar. São coisas diferentes. E assim, quando eu digo interação social, gente, não é que eu sempre tive facilidade na comunicação. E aí vocês vão me perguntar, sempre teve facilidade na comunicação? Não sei. Eu não consigo voltar tão lá atrás. Porque eu estudei, gente, durante muito tempo, né?
Eu, durante muito tempo, passei muito tempo na academia, passei muito tempo na universidade. E o que que a universidade faz? Ela te força a oratória, né? Ela te força a, a tu saber te expressar em frente às pessoas. Então, eu não sei julgar ainda se eu sempre tive facilidade na comunicação desde pequena ou se foi algo aprendido, né? Uma habilidade que eu aprendi, que eu conquistei. Mas enfim, gente, então eu sempre convivi com essas coisas. Eu sempre gostei de ficar sozinha, sempre, gente, sempre. Sabe? Teve a pandemia e eu simplesmente não saía, né? Porque eu gostava de ficar em casa, sempre gostei. Então é uma coisa que eu tenho que conviver, sempre tive que conviver. E, e assim, não me compreendia muito, eu mesma não me compreendia. Então o que que acontecia? Eu me forçava muitas vezes, e me forço até hoje, a situações que são extremamente cansativas para mim, né? É como se o convívio social me exaurisse, sabe? Me cansasse extremamente. Eu fico extremamente cansada. Eu fico exausta. Então, assim, em certas situações que é necessário um convívio social, por exemplo, assim, uma festa de aniversário, acho que eu já falei sobre isso, ou qualquer outra situação, eu passo por ela, né? E ninguém vai perceber. E aí que tá. A gente aprende tão bem a se mexer dentro da sociedade, né? A gente se desenvolve, né, na sociedade e adquire habilidades, mas é a um alto custo e um alto preço pra gente, né? Então eu até fico e ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber que eu tô incomodada. Ninguém vai perceber que eu tô querendo ir embora. Ninguém vai perceber que eu tô querendo sair dali, às vezes correndo, porque eu sei, né? Eu aprendi a, a disfarçar, talvez. Porque tem uma questão, gente, que assim, ó. Às vezes a gente quer. Eu sou muito assim. Eu, Darem, sou muito assim. Eu não quero desagradar o outro. Eu não quero magoar o outro. Eu não quero chatear o outro. Às vezes eu me sacrifico muito, né? Nesse sentido, porque eu prefiro eu sofrer o dano do que o outro. Mesmo que o dano seja alto para mim, às vezes. Então, isso sempre aconteceu comigo. Por exemplo, eu tô exausta, eu tô cansada, eu quero ir embora, eu quero dormir, sabe? Aquela situação já tirou todas as minhas energias, mas eu fico ali porque eu não quero que as pessoas se chateiem comigo, sabe? Porque para mim é difícil as duas coisas. É difícil eu ficar extremamente cansada, mas também é difícil magoar as pessoas. E entre essas duas coisas eu sempre escolho ficar totalmente cansada, totalmente exausta. Só que isso ao longo prazo tem um custo. E o custo é alto, gente. Assim, E aí, no auge dos meus 37 anos, eu tô tendo que parar para ver as consequências que isso tem me trazido. Por quê? Eu tenho ansiedade, já tive depressão, momentos depressivos, eu já tive. Tô tendo uma migraña vestibular, né? Que é essa enxaqueca. Por quê? Porque às vezes eu não obedeço os meus próprios limites, né? Aí vocês vão me dizer, tá, Darin, e o teu trabalho? Pessoal que me conhece aí, tu trabalhou num setor extremamente barulhento, extremamente agitado, extremamente com muitas pessoas ao mesmo tempo. Como tu deu conta? Então, né? Eu dei conta porque eu dou conta. E é esse que é o problema. O dar conta, às vezes é mais problemático do que tu simplesmente chegar num momento e não dar conta. Porque daí tu vai tomar uma atitude mais rápido. Então eu dei conta, eu dou conta. Só que me causa muitos prejuízos, né? Eu tenho muitos prejuízos com isso. E hoje, gente, se eu tivesse essa consciência que eu tô tendo aos poucos, assim, sobre talvez um problema mesmo que eu tenha, assim, talvez eu seja
neurodivergente, eu jamais me exporia a determinadas situações. Por exemplo, teria trabalhado nesse setor? Talvez não, né? É porque eu não tinha uma consciência tão clara dessas minhas características, que como eu estou tendo agora, né? Então, hoje eu trabalho num setor que eu convivo com as pessoas, né? Eu convivo, eu preciso interagir, conviver socialmente, e não é que eu não goste, gente. E aí é que tá, é tão difícil a gente explicar isso para as pessoas. Não é que eu não gosto, eu tenho prazer em ajudar as pessoas, porque ali no meu trabalho eu ajudo as pessoas de várias formas, né? É apoio psicológico, é apoio físico, material, e não é que eu não goste, mas esse tipo de coisa me cansa muito, eu fico extremamente cansada. Então, às vezes eu chego em casa e eu só quero dormir, eu não quero fazer mais nada. Nada, sabe? Até a luz me incomoda. Então, por quê? Porque eu tô extremamente cansada. Ao passo que outro tipo de convívio, por exemplo, convívio que tá no meu hiperfoco. Quando eu falo no meu hiperfoco, é aquelas coisas que estão dentro de um rol de interesses, de assuntos do meu interesse. Eu canso menos. Aí a minha bateria é muito maior, é muito mais longa. Então, um convívio social normal, digamos que as pessoas tenham assim, vamos estipular um número, 80%, né? Vão lá, convivem, não se cansam. Se for comparar comigo, gente, enquanto as pessoas normais têm 80%, eu tenho 5% no máximo de resistência. Então, então é essas coisas que eu tô tendo que olhar de uma forma mais profunda agora, porque assim, tem dois lados da moeda, o outro e a gente. Eu acho que essa questão do outro eu desenvolvi muito bem, mas com um preço caro para mim. Hoje eu tô tendo que aprender a dizer não, né? Não, não consigo, né? Eu preciso parar, eu preciso, eu preciso descansar. Não, eu não posso ir. Não. É. Tá, mas Darem, tu saiu ontem. Foi ontem que tu saiu. Hoje é um outro dia. Sim, mas eu saí ontem. Hoje eu não posso sair. Não consigo, não dá. Eu tô cansada, nem hoje nem amanhã. Sabe? Então essas coisas eu tô aprendendo. Né? Por isso que a vida é assim, né? A gente acha que a gente sabe coisas, que a gente vai ficando mais velho e que a gente vai ficando aprendendo coisas, mas a, a gente vê, né, que a vida, Deus, ele vai nos mostrando coisas que a gente não sabe nada mesmo, né? Às vezes não sabe nada nem sobre a gente mesmo. Há coisas que a gente passa a vida inteira e vai aprendendo a vida inteira sobre nós mesmos, né? Às vezes. Então, gente, outra coisa aqui para não ficar muito longo o vlog, mas só para vocês entenderem um pouquinho, tipo, eu tenho rigidez nas rotinas. E aí, gente, não é que eu tenha uma rotina extremamente rígida no sentido operacional. Ah, eu tenho que fazer isso e isso. Por exemplo, eu tenho que arrumar a cama e depois eu tenho que tomar café. Não, não é esse tipo de rigidez. Mas a minha rigidez é no sentido de que eu preciso fazer as coisas que eu gosto de fazer. Seja antes ou depois, elas precisam acontecer no meu dia a dia. Então, e a maioria da minha rotina ela é em casa. Então, assim, tem coisas que eu faço todos os dias. Todos os dias eu escuto os meus podcasts, todos os dias, né, eu ouço sobre assuntos que eu gosto, todos os dias eu sento e tomo meu chimarrão, eu tomo meu café, eu faço as coisas que eu gosto, eu escrevo, eu leio, eu oro, e isso é a minha rotina, independente do que eu tenho que fazer antes ou depois. Mas essa é a minha rotina, eu preciso disso, né? E assim, e o silêncio, gente, silêncio é quase o ar que eu respiro. Eu não posso ficar. Eu não posso, sabe? Eu não consigo ficar com muitos estímulos na minha volta. Porque aí eu me. Aí eu. Bom, aí eu fico ansiosa e aí acaba que eu me desorganizo e eu não consigo fazer as coisas que eu sempre faço. E aí entra na pior fase pra mim. Não conseguir fazer as coisas que eu quero. E eu tenho dias que eu fico assim. Então, gente, qualquer coisa que foge dessa minha rotina, gente, assim, ó, é muito difícil. E aí
eu vou mencionar algumas coisas para vocês que vocês vão se surpreender. Mas, por exemplo, assim, sair para ir trabalhar, ok, porque parece que já tá programado na minha cabeça que eu vou ir trabalhar. Todos os dias eu saio para trabalhar às 3 horas da tarde. Ok. Mas assim, se alguém chegar para mim hoje e disser assim para mim, a gente vai no mercado agora. Não, agora não, sabe? Não tá na minha programação mental ir no mercado às 10 horas da manhã, interromper a minha rotina do dia, como assim, sabe? E isso me desorganiza, me deixa extremamente ansiosa. E então, fatos diferentes, coisas que vão sair da minha rotina, eu tenho que me programar. E me programar com muita antecedência. Então, assim, mesmo que. Porque eu não gosto, tá? Eu não gosto de ir no mercado. Eu não gosto de ir no mercado. Eu não gosto de ir no centro. Eu não gosto. Eu não gosto de sair para comprar roupa. Eu odeio. É diferente de eu não gostar. Tu vai me dizer, eu odeio sair para comprar roupa. Eu odeio ter que escolher. Eu odeio ter que entrar em loja. Eu odeio ter que vestir um monte de roupa. Eu odeio. Não é que propriamente eu não gosto de comprar roupa. É. Assim, eu gosto de comprar roupas, mas nem tanto, na verdade, eu acho. Porque assim, gente, eu gosto muito das minhas coisas, entende? Então eu tenho certa dificuldade de deixar as minhas coisas e me apegar em outras coisas. Vocês viram, acho que quem tá acompanhando o vlog aqui, gente, viu minha xícara quebrada. Eu tenho uma xícara branca quebrada que eu sempre uso. E aí vai dizer que eu boto a xícara fora. Eu não boto porque eu gosto da xícara. Vocês entenderam como é que é? Eu tenho que rir. Não, eu tenho que rir. E assim, e às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso. Tipo, como assim tu gosta? Tu bota fora este negócio, tá quebrado. Não, eu gosto, eu não quero botar minha xícara fora. Ai, gente, assim era com um blusão que eu tinha desde os 15 anos. Bom, mas enfim, né? Aí as pessoas diziam: tu tá com este blusão, tu ainda tá com este blusão, por que tu usa este blusão? Todo mundo que me enxergava com aquele blusão falava a mesma coisa. Eu não acredito que tu ainda tá. Isso que eu usava esse blusão assim só. Tá, eu ainda usava pra ir no mercado. Era um blusão que tinha um número na frente e ele era todo coloridinho. Eu ainda usava ele pra ir no mercado, tá? Eu usava. Mas, tipo, as pessoas que do meu convívio assim mais próximo, que me enxergavam com aquele blusão, diziam, não acredito, tu ainda tá com este blusão. Joga este blusão fora, Darem, pelo amor de Deus, tu tem ele desde os 15 anos, o que tu quer com esse blusão? Eu gostava do meu blusão, sabe? Até hoje eu fico pensando, eu dei o meu blusão. Ele não tava rasgado, ele não tava embolado, ele não tava desbotado, ele tava intacto, sabe? Por que eu ia dar o meu blusão? Tá, mas de tantas pessoas falarem. Digo, tá, então tudo bem, dá o meu blusão. Tá. Então, claro, mas assim, eu entendo as pessoas, gente. Não é normal, né? Certas coisas não é normal, as pessoas não precisam compreender essas coisas da minha cabeça. Enfim, tô falando demais, já 18 minutos aí. Ai, gente, então é isso, sabe? E claro, eu tô falando tudo isso pra dizer que isso são sintomas, né? Autistas, né? Eu sei disso. São sintomas autistas. E assim, eu já fiz alguns testes. Testes online, testes na internet, todos deram que sim. Óbvio, né? Todos deram que sim, que eu tenho muitos sintomas, né, do espectro autista. E agora, até por último, eu fiz um teste bem sério, assim, recomendado por um professor daqui do Brasil que trabalha só com autismo, né? E não é nenhum teste brasileiro, eu acho que ele é um teste americano, né? E eu fiz. E assim, o teste, se tu somasse 6 pontos, é porque tu precisava procurar ajuda, porque com certeza, né, tem muitas características do espectro autista, né? Sabe quanto deu meu teste? 7. Não deu nem 6. Então, assim, com certeza eu preciso olhar pra isso, sabe? De uma forma mais profunda agora. E eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Só que assim, gente, autismo em adulto
é uma coisa que eu tenho lido sobre isso e é muito difícil tu ter um diagnóstico, porque é muito difícil tu identificar o autismo no adulto. Porque o que que o adulto faz? Ele aprende a passar pela sociedade, ele aprende a se virar, né? O custo é alto, como está sendo para mim, mas tu aprende. Então, e por tu ter desenvolvido esses mecanismos, essas habilidades, é muito difícil num teste comum, num teste normal, o neurologista, ou mesmo um psiquiatra conseguir fazer essa triagem, né? E te dar um diagnóstico e dizer, não, é autismo. E aí, por que que eu quero o diagnóstico, gente? Porque assim, ó, é como eu digo, eu tô tendo muitos prejuízos, né? E talvez eu precise de pouco suporte. Talvez pouquíssimo suporte, né? Um suporte básico, talvez. Um psicólogo que me auxilie a talvez colocar certos limites, sabe? Respeitar esse meu cansaço, respeitar essa minha forma, esse meu modus operandi, que eu tenho dificuldade de respeitar por causa dos outros, né? Enfim, aquilo que eu digo, para não magoar os outros, para não ferir os outros, para não deixar os outros chateados, né? Enfim. Bom, gente, isso que eu queria falar. Vai 21 minutos já falando. O Stitch tá até latindo lá na garagem. Bom, gente, é isso. Né? Então, acho que as principais características, a última coisa que eu tava falando aqui era das rotinas. E é isso, tudo que vai mudar a minha rotina, por mínimo que seja, eu preciso me preparar mentalmente. Que eu não dou conta. Se eu não me preparo, eu até dou conta. Só que o preço é alto. Eu fico extremamente ansiosa, eu fico extremamente irritada. Aquilo me faz muito mal, né? Então, tudo, né? Por mínimo que seja. Ah, Darem, hoje tu vai ter que ir no mercado, hoje tu vai ter que, sei lá, fazer qualquer outra. Até ir no médico, gente. Olha, eu tenho pra dizer pra vocês que às vezes eu tenho dificuldade de ir no médico. Não é propriamente por um médico, e nem porque eu não esteja precisando, mas é pela quebra da rotina. Eu vou ter que ir no médico hoje? Gente, é muito complicado, sabe? E ter que olhar para isso e admitir isso é complicado, é complexo, não é fácil. Mas é a verdade. O que que eu vou fazer? Né? Então, simples fato como eu vou ter que ir no médico hoje, amanhã eu vou ter que ir no médico. Que hora é que eu vou ter que ir no médico? Às 10 da manhã? Então eu já tenho que internalizar aquilo que eu vou quebrar minha rotina, né? Então, é isso, gente, né? Eu sou assim. Então, só para dizer para vocês e comentar com vocês, assim, porque eu acho que talvez outras pessoas tenham esses mesmos sintomas, né? E talvez estejam protelando, assim como eu tô protelando há muito tempo olhar para isso. Só que eu vou dizer para você, gente, que se você também se identifica com esses sintomas, não protele. Não faça como eu, tá? Vá, né? Procure ajuda, veja se realmente você precisa de um suporte, veja se realmente você está dentro de um espectro, né? Talvez o autista, e procure ajuda, gente, porque olha, tem danos, né? As consequências vão aparecendo, né? E a gente não pode ir deixando o resto da vida, né? Isso, essas questões, né? Da saúde. Bom, gente, olha aí, 23 minutos. Falei demais. Mas, ai, pessoal, então tá. Daqui a pouco a gente vai ler, né? Vamos fazer a leitura da história de Ana. E é isso aí. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, então vamos ler. Deixa eu colocar o microfone aqui. Gente, eu me atrapalho com esse monte de fio aqui deste microfone, mas assim, ó, que microfone bom. Nossa, ele tem melhorado muito, muitos áudios. É um microfone muito, muito bom. Tô adorando esse microfone aqui, peraí. Vamos ler então. Nós paramos na página. Porque eu olhei ali. Opa! Na página 36. Então tá, gente. Ah, claro, né? Não poderia deixar de perguntar aí pra você se você se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, gente, se inscreva. Tá gostando aí dos assuntos? Tá gostando das resenhas?
Tá gostando das conversas, dos vlogs e da história? Então se inscreva aí no canal, né? Curta, ative o sininho, né? Compartilhe aí com seus amigos, tá? Então, como sempre, eu vou falar sempre a mesma coisa. Vá aí para o seu lugar aí de conforto, fique bem confortável, coloque os seus fones, pegue sua bebida de conforto aí e curta aí, né? Essa história, a leitura dessa história. Vou colocar aqui o microfone, que agora vai sair mais nítido, né? Pra gente poder continuar lendo a história aqui. Gente, então paramos na 36 e, como sempre, eu vou ler a última frase ali, o último parágrafo da 36, tá? Vamos lá então. O quarto era um imponente cômodo, com móveis de madeira em cor clara, um tapete felpudo bege ao centro e cortinas brancas. Sempre admirava a alvura dos lençóis, que inusitadamente não estavam sobre a cama naquele dia. Pensou por alguns segundos, depois pegou a pequena escada do guarda-roupa e subiu com cuidado até as portas de cima. Lençóis, coberta, toalhas, acho que é isso. Atirou tudo sobre o colchão. Ainda no topo, escutou passos, depois um assobio fino. Lucas! Tentou descer, mas desequilibrou-se. Desesperada, segurou firme na escada que começou a balançar para lá e para cá. Tudo girava. Preciso descer. Quando terminou de sussurrar essas palavras, veio ao chão, batendo a cabeça na quina da mesa de luz. Por um momento sentiu a vista escurecer, mas continuou escutando o assobio vindo em sua direção. Do lado de fora, Lucas achou estranho o barulho e apressou o passo. Ana ainda estava no chão, balançando a cabeça e passando a mão na testa. Não cortou. Correu para o banheiro e escondeu-se atrás da porta. Lucas entrou rapidamente, procurando de onde tinha vindo aquele estrondo. Ué, mas... Olhou ao redor. Deu mais 2 passos para dentro da peça e se agachou para averiguar embaixo da cama. Nada, mas eu ouvi. Plum, certeza. Depois de muito procurar, desistiu. Olhou ao redor e começou a perceber o estado em que se encontrava o quarto. Que bagunça é essa? Uma escada? E essas roupas de cama empilhadas aqui? Ergueu algumas, analisando com cara enferruscada. Depois arrumou a posição da mesa de luz e desenrolou a ponta do tapete. Enquanto isso, Ana continuava escondida. Ao perceber que Lucas caminhava para o banheiro, sentiu faltar-lhe o ar. Quando ele entrou, ela estava ofegante, pressionando a boca com as mãos. Ninguém por aqui. Mas eu achei que... deixa pra lá. Saiu, batendo a porta do quarto. Quando ouviu a batida, Ana soltou o ar e apoiou as mãos sobre os joelhos. Ufa! Saiu afoita do banheiro e foi arrumar o cômodo. Guardou a escada, estendeu a cama, tirou o pó, trocou as toalhas, limpou o sanitário e, por fim, o aromatizador de lavanda. Com tudo em ordem, saiu, fechando lentamente a porta. Ao chegar no hall, sentiu o aroma de café recém-passado das moderníssimas máquinas da mansão. Um cafezinho bem forte e doce cairia bem agora. Deu mais alguns passos e avistou Lucas e Victoria, sentados à mesa de jantar, apreciando seus cafés nas minúsculas xícaras de porcelana branca. Era um costume antigo da família após as refeições. Parou e escondeu-se atrás da parede. Você sabe que não quero ir para Tóquio. Não me imagino morando tão longe assim. Lucas comentava com um olhar fixo na xícara. Mas meu filho, hoje nada é distante. Você pode pegar um voo a hora que quiser. Não é bem assim, mamãe. Madrid fica a 1 hora daqui. Posso vir de moto quando quiser. Não é a mesma coisa que estar do outro lado do mundo. Esticou o braço, frisando a testa. Eu entendo, mas você precisa considerar o pedido do seu pai. Eu nem gosto de design gráfico. Estou fazendo o curso por causa dele. Não me imagino trabalhando nessa área, você sabe do que eu gosto. História e arqueologia não dão dinheiro, meu filho. A vida é dura. Todo esse padrão que temos vem das empresas. Já somos a maior do país, mas precisamos continuar expandindo nossos negócios. Expandindo, expandindo, expandindo. Quem disse que quero todo esse padrão, mamãe? Victoria fixou o olhar no café. Tudo bem.
Voltamos a conversar sobre isso depois. Lucas ficou em silêncio, com o olhar perdido em direção ao jardim. Sentia-se extremamente pressionado. Os Castillo haviam construído um verdadeiro império ao longo dos anos. Uma fortuna e vocação empresarial que provinha da família de Victoria e iniciara com o avô dela. Victoria era filha única e Martim levava adiante os negócios com esmero. Queria treinar o filho para ser seu sucessor, mas Lucas jamais se encaixou em seus planos. Atrás da porta, Ana ouviu com tristeza a conversa, pensando o quanto esse assunto já se arrastava por anos. Ficou observando aquele silêncio após o curto diálogo. Ambos com os olhares fitos nas pequenas porcelanas. Lucas interrompeu aquele desconforto, mudando de assunto. Mamãe, eu fui lá em cima, no quarto de hóspedes, e parece que um furacão passou por lá. Como assim? Eu pedi para que fosse arrumado. Dolores! Gritou. A governanta saiu rapidamente da cozinha. Sim, senhora, no que posso ajudar? O quarto de hóspedes não foi arrumado ainda? Já era para estar, senhora. Pedi para que arrumassem. Lucas foi ao quarto e disse que um furacão passou por lá. Por favor, vá lá e veja o que aconteceu. Sim, senhora. Dolores saiu, apertando os olhos em direção à cozinha. Onde está Ana? O que ela anda aprontando? Perguntou para os empregados, que balançaram a cabeça, indicando que não a tinham visto. Com semblante de indignação, olhou para Luísa, que polia alguns talheres sobre a bancada. Vá lá no quarto de hóspedes e veja se ela está por lá. Se não estiver, por favor, limpe e o arrume conforme o Sr. Lucas gosta. Sim, senhora. Luísa, uma das empregadas mais antigas da mansão, prontamente saiu em direção às escadas. Encostada na parede, Ana deu alguns passos para o lado, ao avistar a colega, que passou sem perceber que ela estava ali. Espero que saiam logo dessa mesa. Ao terminar de sussurrar essas palavras, Joaquim saiu da sala de estar com o capacete do irmão na cabeça, fazendo movimentos com as mãos. Quando avistou Ana, parou bem no meio do hall e levantou a viseira, revelando seus olhos verdes cor de azeitona. Desesperada, ela fez sinal com o dedo indicador em frente à boca, Desesperada, ela fez sinal com o dedo indicador em frente à boca. Sem entender, o menino repetiu o sinal e se aproximou. O que você faz aqui, tia Ana? É esconde-esconde? Não, Kim. Depois eu te explico. Só estou aqui em silêncio um pouquinho. Está bem, respondeu, repetindo novamente o sinal de silêncio. Enquanto conversavam, Luísa já havia descido do segundo piso e caminhava pelo hall de entrada, observando os dois. Ana? Joaquim? O que fazem aqui? É esconde-esconde, tia Lu. Esconde-esconde? Como assim, Ana? Psst! Fez sinal com as mãos para a colega. Não estou entendendo. Olhou-a franzindo a testa. Não é nada disso. Estou aqui esperando para passar para a cozinha. E por que você não passa? Luísa estendeu o braço em direção à sala. Depois colocou a mão na cintura. É que... Lucas? Por isso? Esticou o braço aproximando-se do rosto de Ana, que já se sentia engolida por aqueles grandes olhos castanhos e bochechas coradas. Sim, olhou envergonhada para baixo. Toda vez você faz isso, Ana, sabe que é inútil. O que tem humano? Joaquim perguntou olhando para Ana. Nada, Kim. Depois a tia explica, está bem? Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Aguardo vocês para a próxima leitura. Paramos na página 41. Tchau, tchau!